Eu quero convidar você, para você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 10. 2 Timóteo 2, do verso 8 ao verso 10. E vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler alguns textos aí dessa segunda carta de Paulo para Timóteo. E então deixa a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar aí também a leitura na tela, né? E a palavra de Deus, ela diz assim: lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo, é por causa deste evangelho que estou sofrendo, diz o apóstolo Paulo, até algemas, como malfeitor, como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos viajar um pouquinho nessa carta, segunda carta de Paulo para Timóteo, só para a gente entender um pouquinho do contexto, da situação do que Paulo fala aqui, neste texto e nessa carta. Essa é uma das cartas que a gente chama de cartas da prisão do apóstolo Paulo. Agora Paulo está preso, nós lemos aqui que ele fala assim: estou sofrendo até algemas como um criminoso. Agora Paulo está naquilo que nós chamamos de sua segunda prisão em Roma. O apóstolo Paulo teve uma primeira prisão em Roma, e essa primeira prisão, ela foi muito diferente dessa prisão agora, porque a primeira prisão dele em Roma, ele não ficou algemado, ele ficou numa prisão domiciliar. O livro de Atos diz que ele inclusive alugou uma casa na cidade de Roma, e ele estava preso lá, né? Se fosse hoje em dia, seria assim, ele estaria usando a tornozeleira eletrônica, deu para entender? Estaria em casa com a tornozeleira, né? Isso na primeira prisão em Roma. E ele ficou 2 anos preso ali na primeira prisão, e da sua casa, ele transformou a sua casa que ele alugou, enquanto ele aguardava o julgamento, ele usou a sua casa então e transformou a casa num ponto de pregação, e ele ajudou muito a igreja de Roma. Muita gente ouviu o evangelho do reino de Deus naquela primeira prisão dele em Roma. Nessa prisão ele escreveu 4 cartas, chamadas cartas da prisão: Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. As 4 cartas da primeira prisão em Roma. E muita gente se converteu a Cristo naquela ocasião, diz a palavra de Deus. Passa agora, Paulo é liberto dessa primeira prisão, ele fica mais ou menos de 3 a 4 anos em liberdade, e agora ele volta a ser preso em Roma de novo. Agora, através do imperador Nero. Nero, ele incendiou a cidade de Roma, pôs fogo em Roma, e ele culpou os cristãos por esse incêndio. E agora se levantou uma grande perseguição contra o cristianismo e contra os cristãos. Isso mais ou menos agora no ano de 64 da era cristã. E aí o apóstolo Paulo, como era um grande líder da igreja cristã, e também o apóstolo Pedro, como um grande líder, eles foram perseguidos e foram presos pelo Império Romano. E quando Paulo escreve agora esta segunda carta para Timóteo, ele escreve agora dessa segunda prisão em Roma. E agora ele não está numa prisão domiciliar, nós lemos que ele está o quê? Algemado. Ele está agora numa masmorra, ele está no Carandiru, se fosse a gente transpondo para hoje, né?
ali, estava no Carandiru da época, preso numa cela, uma cela fria, úmida, como um malfeitor, ele fala. Eu estou preso, eu estou algemado. E essa é a situação de Paulo aqui nessa sua segunda carta. E o que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver com a gente que eu acho essas cartas, as cartas da primeira prisão e essa quinta epístola da prisão, eu acho essas cartas muito interessantes e tem muito a nos ensinar, irmãos. Sabe por quê? Porque não é só o apóstolo Paulo que passou por prisões. Nós também, de uma certa maneira, passamos por situações de prisão nas nossas vidas. Não é verdade? Nós não estamos presos como Paulo numa cela, algemados numa cela, mas nós passamos por situações que nos aprisionam muitas vezes. Nós passamos por situações na vida que nos deixam presos. E por isso essas cartas de Paulo da prisão, elas são tão importantes, porque elas nos ensinam como nós devemos viver, nos conduzir, o que pensar quando nós estamos passando por situações que nos aprisionam também. E isso pode acontecer com a gente. Não só pode, como de fato acontece. Muitas vezes vivemos assim. Por exemplo, você pode estar preso a um emprego. Não vou nem pedir para levantar a mão quem está achando que o emprego é uma prisão. Mas não é verdade? Às vezes você detesta, mas você tem que ir. São 13 milhões de desempregados. Eu não posso deixar. Eu não queria ir, mas eu estou preso. Eu não tenho alternativa. Eu não posso simplesmente sair, porque eu posso ficar numa situação muito pior. Então eu estou preso. Muita gente vivendo assim. É uma situação de prisão. Talvez a sua situação de prisão seja uma enfermidade, aquilo que está aprisionando você seja uma doença, uma enfermidade, ou sua, ou na sua família. E aí você diz assim: gostaria de viajar no Natal, mas eu não posso. Por quê? Porque eu estou com uma enfermidade na minha casa. Eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu não posso. Por quê? Porque eu estou com uma enfermidade, eu estou preso. É uma situação que me algema. Paulo diz aqui no texto que nós lemos, eu acho muito interessante, que ele chama essa situação de algo que ele tem que suportar. 2 Timóteo 2,10, ele fala assim: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos. O que é uma situação de prisão na nossa vida, meus irmãos? São aquelas situações que eu não gostaria de estar passando por aquilo, eu não gostaria de ter que conviver com isso, é algo que eu tenho que suportar. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje: você está passando por uma situação que você está tendo que suportar? Talvez a sua prisão seja... A vida obrigou você a você morar num lugar que você não queria morar. Já aconteceu? Já viu gente assim? Eu morar num bairro que eu não queria morar num lugar que eu não queria morar, mas a vida me obrigou, eu estou tendo que fazer isso. Talvez, quem é mais novo aí, a vida obrigou a você ir para uma escola que você não queria ir. Você teve que mudar de escola. E aí você vai ter que aguentar uma escola que você não queria ir, mas a vida obrigou. Situações de prisão. E por isso que essas cartas de Paulo, elas são tão importantes para nós, porque nelas nós aprendemos como nós devemos encarar e passar por esses momentos também. Paulo estava numa situação que ele não queria estar. Se você perguntasse para ele assim, se ele tivesse a opção de sair, ele sairia, mas ele não tinha essa opção. E você hoje? Talvez você esteja numa situação que não é tão simples assim sair dela.
Você vai ter que suportar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. É uma situação que você tem que suportar, porque não é tão simples assim mudar. Eu não consigo sair, eu vou ter que aguentar isso na minha vida. É muito interessante que Paulo estava passando por isso, e aqui, nessa carta dele da prisão, que é a última carta canônica que nós temos do apóstolo Paulo, é a última carta. Ele já é uma pessoa que ele já é um homem idoso agora, e ele está passando por essa situação. Ele revela que ele lutou, dentro dessa situação, ele lutou com 3 sentimentos. Ele lutou com 3 sentimentos. O primeiro sentimento que ele lutou passando por essa situação, sabe qual foi? Coisa que a gente não luta, mas ele lutou: desânimo. Lutou com tristeza e com desânimo, passando por essa situação. Capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, vamos ler verso 16 e até o verso 17, verso 16 e 17, 2 Timóteo 1, 16 e 17, diz assim: que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Por quê? Porque muitas vezes ele fez o quê, irmãos? Vamos ler juntos? Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Verso 17, pelo contrário, quando chegou a Roma, onde é que estava Paulo? Preso em Roma. Quando ele chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar, eu que estava algemado agora, preso como um criminoso na cidade de Roma. Diz aqui Paulo sobre um irmão chamado Onesíforo, que esse irmão o procurou com insistência, mas sublinha aí na sua Bíblia, e ele procurou, e ele fez o quê em relação ao apóstolo Paulo? Muitas vezes ele me deu o quê? Ânimo. A tradução NVI da Bíblia diz que muitas vezes ele me reanimou. Ou seja, como é que Paulo muitas vezes se sentiu na sua prisão? Desanimado, cansado, entristecido. E aí ele agradece a Deus pela vida desse irmão, porque esse irmão, com insistência, com fidelidade, com amor, muitas vezes colocou Paulo para cima. Na língua grega, essa expressão que Paulo usa aqui, a expressão ânimo, na língua grega tem a ideia assim de ar fresco. A ideia assim é de oxigênio novo, um ar fresco. Para um homem que está numa masmorra fria, úmida, escura, como é bom quando entra um pouco de ar fresco, né? E esse ar fresco veio na forma de um consolo trazido por esse irmão Onesíforo. Paulo lutou com o sentimento de desânimo. Paulo também lutou com o sentimento de decepção. Decepção, na sua luta, na sua prisão, ele lutou com o sentimento de decepção. Decepção com irmãos, decepção com pessoas. Olha o que ele diz no capítulo 1, no verso 15. Existe o Onesíforo que traz ar fresco, um oxigênio, alento, consolo. Mas olha o que ele diz no verso 15. Você já deve estar ciente, dizendo para Timóteo, de que todos os da província da Ásia fizeram o quê? Me abandonaram. E entre eles estão quem? Figelo e Hermógenes. Que coisa, irmãos. Quem são os da província da Ásia? A Ásia, a capital da Ásia era Éfeso. Éfeso. Foi onde o apóstolo Paulo fez o seu ministério mais longo. 3 anos plantando a igreja de Éfeso, através de um grande avivamento, de uma grande obra do Espírito Santo.
Toda a região de Éfeso e da Ásia, através da igreja de Éfeso, foi evangelizada. Era uma grande igreja, era uma grande comunidade. Essa comunidade conhecia Paulo, eles conheciam o caráter desse homem, conheciam a fidelidade dele, conheciam o evangelho que ele pregava. Mas o que eles fizeram na hora do aperto? O que essa igreja e esses muitos irmãos fizeram na hora da angústia? Paulo diz: todos me abandonaram. Você já pensou? Vou fazer uma pergunta para você. Você já passou por situações de prisão na sua vida? Dolorosas, que você não queria estar vivendo, mas a vida trouxe isso e você vai ter que suportar. Horas em que você precisava muito mais do apoio das pessoas e as pessoas sumiram. E às vezes são irmãos e eles somem. Paulo passou por isso. Essa decepção com pessoas. No capítulo 4, olha o que ele diz, capítulo 4, verso 9 e 10. Capítulo 4, verso 9 e 10, escrevendo para Timóteo, ele diz assim: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Timóteo, vem rápido, vem logo para cá. Por quê? Vamos ler juntos aqui o início do verso 10, vamos ler juntos? Porque Demas me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas, que na carta aos Colossenses e na carta a Filemão é citado como um grande cooperador da missão. Demas, agora que eu estou nessa masmorra, algemado como um criminoso, de repente, Demas, que era um parceiro de missão, ele amou mais o presente século. Ele se desviou, ele foi para o mundo e ele me abandonou. Dói ou não dói, irmãos? Imagina a situação. Mais do que isso, no capítulo 4, verso 16. Olha o que ele diz para Timóteo. Vamos ler juntos aí o verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Onde é que estava Paulo? Em Roma. O que ele está dizendo aqui? Que a igreja da Ásia abandonou, mas a igreja de Roma também abandonou, porque ele está preso em Roma. E Paulo já tinha vivido em Roma. Na sua carta aos Romanos, é muito curioso, irmãos, que na carta aos Romanos, no final da carta, o apóstolo Paulo faz aquelas saudações finais mais longas do Novo Testamento, é feita na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos ele cita 26 nomes de pessoas que ele conhecia da igreja de Roma. 26 nomes, e não só isso, ele cita esses nomes usando, olha que adjetivos ele cita, esses nomes usando os adjetivos amados, diletos, queridos. Priscila e Áquila não estavam mais em Roma, estavam em Éfeso nessa época. Mas Paulo era muito conhecido ali, ficou 2 anos na prisão domiciliar, auxiliando e pregando o evangelho em Roma. Na sua carta aos Filipenses, que ele escreve de Roma, da sua primeira prisão, no final da carta aos Filipenses, ele diz assim para a cidade de Filipos: os da casa de César vos saúdam. Paulo estava em Roma, pregou o evangelho e tinha gente da casa de César convertida. Agora ele está de novo em Roma. E o que ele diz aqui? Que na primeira defesa dele, quando ele foi no tribunal, quantas pessoas apareceram para apoiar? Quantas? Ninguém.
Você já imaginou, irmão? Você já imaginou? O apóstolo Paulo está aqui agora nessa situação, decepção com pessoas. Então, ele luta com os sentimentos, ele luta com o desânimo, essa decepção, mas ele também luta com a preocupação. Ele está numa situação angustiosa e ele luta com a preocupação pelo seu amado filho Timóteo. Veja aí 2 Timóteo capítulo 1, versos 1 e 2. Como ele introduz a sua carta, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus. Esse é o remetente. É para quem que é escrita a carta? Verso 2: ao amado filho Timóteo. E ele escreve essa carta por muitas razões, mas uma razão é porque ele estava preocupado com Timóteo. Olha o que ele diz no capítulo 1, verso 4. Vamos ler juntos. Olha como ele fala agora da sua ansiedade, da sua preocupação. Capítulo 1, verso 4. Vamos ler juntos. Lembro das suas lágrimas. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso. Ele que escreveu para a gente não andar ansioso por coisa alguma. O mesmo homem que escreveu para a gente não andar ansioso por coisa alguma, agora ele fala assim: eu estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria, porque eu lembro das tuas lágrimas, Timóteo. Eu lembro da tua tristeza, eu lembro como você ficou abalado com tantas coisas que têm acontecido para os cristãos, para mim, eu lembro disso. Eu estou ansioso para te ver, porque daí te vendo, vem ter comigo depressa, vem para cá logo, porque daí eu vou ter alívio, eu vou ter alegria, vendo que você está firme. Ele estava preocupado ou não? Estava preocupado. Preocupado com o seu filho. Filho na fé, não filho de sangue, mas o seu amado filho. No capítulo 1, verso 6, olha o que ele diz: para esse seu amado filho, por esta razão venho lembrar-lhe que você faça o quê? Reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. O dom de Timóteo precisava ser reavivado. Pergunto: Timóteo estava correndo o risco de murchar ou não? Estava. Paulo estava preocupado? Estava. No capítulo 2, verso 1, ele diz assim para Timóteo: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Você precisa se fortificar, o biotônico da graça. Você precisa tomar o biotônico, você precisa tomar o Red Bull de Cristo. Você precisa se fortificar, porque eu sei que você está murchando, Timóteo. Eu estou preocupado, eu estou ansioso para te ver, meu amado filho. Muitas coisas Paulo nos ensina, mas Paulo lidou com isso aqui. O que eu queria deixar para nós hoje de manhã, para mim e para você? Não é só Paulo que passa por situações de prisão. Eu e você muitas vezes vamos passar por situações que a gente não queria passar. A gente não queria viver. A gente não queria experimentar. Coisas que a gente não tem nem como sair delas, a gente nem sabe como sair. E a gente vai ter que suportar. E nessas horas pode ser que você lide com esses sentimentos que esse homem lidou. Nessas horas você vai lutar com o desânimo, vai lutar com decepções, você vai lutar também com preocupações e ansiedades. Como é que está teu coração hoje? E aí, muitas coisas Paulo nos ensina aqui, se Deus permitir, Deus quiser, à noite a gente vai ver algumas, mas hoje, nesse momento aqui, eu queria deixar só uma coisa, para nós que, porventura, às vezes venhamos a passar também por esses períodos e circunstâncias de prisão e de algemas também nas nossas vidas.
O que eu queria deixar aqui é o testemunho de Paulo sobre a fidelidade do Senhor que o acompanhou em todos os momentos. Aqui Paulo não fala só da sua prisão, aqui Paulo não fala só das suas angústias, mas aqui Paulo exalta a Jesus Cristo. E ele exalta com uma autoridade do Espírito Santo. E ele diz, e ele testemunha e diz assim para Timóteo: Timóteo, eu testemunho para você, e eu quero que você saiba, Timóteo, como Jesus Cristo foi fiel em todos os momentos até agora, e será para sempre até o fim. Esse é o testemunho que ele dá, no meio das suas prisões, cheio do poder e da autoridade do Espírito Santo. Para mim agora, eu quero ler com vocês o que eu considero um dos textos mais lindos de todo o Novo Testamento. 2 Timóteo 4, do verso 16 até o verso 18. São as palavras finais do apóstolo Paulo da sua vida que nós temos canonicamente registradas. As últimas palavras desse homem para Timóteo. E agora levanta assim a mão e fala assim: e eu sou Timóteo também. Levanta a mão e fala: eu também sou Timóteo. E ele está agora falando para Timóteo, falando para nós, o seu testemunho. E o que ele diz? Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas teve alguém que não abandonou. Quem foi? Verso 17: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios que me perseguem, que me caluniam, todos esses gentios a ouvissem, e quem sabe alguns sejam salvos pela graça de Deus. Eu fui libertado da boca do leão. Amém, irmãos? Vamos repetir juntos: eu fui libertado da boca do leão. Naquela época, os cristãos eram jogados para os leões se divertirem nas arenas romanas. E aí ele diz assim: mas o Senhor esteve ao meu lado e Ele me revestiu de forças, e eu fui libertado da boca do leão. Verso 18, queria ler junto, vamos ler juntos o verso 18, olha que coisa linda, irmãos. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele o quê? A Ele glória para todos sempre. Amém. Ah, irmãos, a gente poderia achar que esse homem estava derrotado, preso, abandonado, mas olha o testemunho que ele dá nas suas últimas palavras de vida: a Jesus Cristo seja a glória para sempre. Amém. Por quê? Porque Ele está aqui do meu lado. Ele esteve do meu lado e Ele continuará do meu lado. No verso 17 ele fala no passado, no verso 18 ele fala do futuro. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo. Ele esteve ao meu lado e me revestiu de forças. E Ele estará amanhã ou não? Ele estará. E Ele estará me livrando de toda obra maligna e me levará a salvo. E me conduzirá para sempre até o dia final. Porque na situação de prisão na vida, você pode ter certeza de uma coisa: o Senhor está com você na sua cela, meu irmão. Ele está do teu lado e Ele estará para sempre. E Ele dá força, Ele capacita, diz Paulo, Ele nos liberta e Ele nos livrará.
Não é o mal que vai ter vitória sobre a minha vida, mas é a vontade de Jesus que vai se estabelecer. Esse é o testemunho desse homem. Capítulo 3, verso 10 e 11. Capítulo 3, verso 10 e 11. E agora ele fala assim, e não é só aqui em Roma, não. Isso, Timóteo, aconteceu a vida inteira. Olha o que ele diz. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Timóteo, você tem seguido de perto. Desde quando? Desde a primeira viagem missionária, quando eu estive na sua cidade e você embarcou na viagem, na segunda viagem missionária você embarcou, se tornou missionário junto, mas desde a primeira viagem missionária, olha o que ele diz aqui, você tem seguido de perto os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar aonde? Em Antioquia, Icônio e Listra. Isso foi anos atrás, na primeira viagem missionária. Quantas perseguições sofri. Vamos ler juntos agora o testemunho dele? Porém, o Senhor me livrou de todas elas. E em Listra ele foi apedrejado a ponto de deixarem ele quase morto. E ele diz assim, e o Senhor me livrou. Tentaram me matar e não conseguiram. O Senhor me ressuscitou do vale da sombra da morte. Paulo está dizendo aqui, olha Timóteo, o Senhor está do meu lado, Ele esteve, sempre estará, e isso foi a minha vida inteira assim. E para a gente encerrar, capítulo 1, um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, tem até hino que a gente gosta de cantar com esse versículo, capítulo 1, versos 11 e 12, ele diz assim, para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas eu não me envergonho, eu não me intimido, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até o fim, até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso, diz o apóstolo Paulo. Estou certo, a tradução NVI diz, eu estou bem certo, tenho toda a certeza, que eu sei em quem tenho crido, que Ele é poderoso para me guardar desde hoje e para sempre, conforme o seu imenso poder que opera nas nossas vidas. Amém, irmãos? Paulo estava numa prisão, uma situação que a gente tem que suportar, e nós também muitas vezes. Lutou com sentimentos, desânimo, decepções, preocupações, mas no meio disso tudo, essa carta não é sobre prisões, essa carta é sobre a glória de Jesus Cristo e de como Ele é fiel. E o testemunho de Paulo para Timóteo e para mim e para você que somos Timóteo é sobre a fidelidade maravilhosa do Senhor que o acompanhou em todos os momentos da sua vida. E Ele acompanhou, Ele vai acompanhar e vai ser fiel até o fim. Amém, irmãos? Quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui, nós vamos orar. Quero convidar você a ficar em pé, enquanto os irmãos se preparam aqui. Não sei se você está numa situação que você está tendo que suportar, uma situação que você não queria estar. Não sei quais os sentimentos com os quais você tem lidado, mas hoje, meu irmão, fica com essa palavra no teu coração. O testemunho inspirado pelo Espírito Santo desse homem é que o Senhor é fiel e Ele está do nosso lado, nos dando força, nos dando livramentos, nos dando direção. Ele está conosco.
Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor sabe a situação que cada um está vivendo aqui hoje nas suas vidas. O Senhor sabe se alguém aqui está passando por está algemado a alguma situação, que não tem como sair tão fácil, não tem como sair, vai ter que suportar. O Senhor sabe os sentimentos que vêm no nosso coração, Senhor, as lutas que vêm, mas nós queremos te agradecer pelo testemunho da tua palavra, porque assim como Paulo testemunhou, e isso é palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, nós hoje podemos dizer também: eu estou bem certo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é fiel, e que o Senhor está do nosso lado. O Senhor está hoje aqui, o Senhor esteve a vida inteira, e o Senhor estará até o fim, nos dando força, nos capacitando, Senhor, ressuscitando muitas vezes, quando nós já estivermos quase nos sentindo completamente abatidos. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da aliança. Senhor, nós somos eleitos do Senhor, fomos escolhidos por Ti, e com fidelidade o Senhor nos ama, nos dirige e cuida de nós. Abençoa essa palavra no coração do Teu povo, da Tua igreja, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a consolação, o fortalecimento do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.